Gente, bom dia. É somente para fazer um teste aí, ver como é que tá o som, como é que tá a imagem, tá? Eu sei que ainda tem um barulhozinho aqui do ventilador, mas já vou desligar. É só para saber como é que tá aí. Tá me ouvindo bem aí? Beleza. Então tá bom. Já. Bom dia. Vamos nos chegando aí para mais um dia de estudo. Vamos nos harmonizando com a musiquinha. Vamos buscando aí nos conectarmos uns aos outros, na medida que nossos irmãos vão chegando aí devagarzinho, cada um, né? A gente vai aqui, tem um somzinho aqui para a gente ir refletindo um pouco, buscando as inspirações, e nós vamos aqui permanecendo até nós começarmos efetivamente o nosso estudo. Show, bom, muito bom.
Sim, muito bem. Bom, chegando no nosso horário, né? Nós estamos aí, são 9h31, né? Vamos a nós iniciar o nosso estudo na manhã de hoje. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, que cada um possa estar sintonizado dentro dessa energia amorosa que é o Cristo, e que nós possamos efetivamente abraçar todos os corações de modo a nos repletarmos, nos completarmos, nós adquirirmos mananciais novos, né, que nos permita viver em acordo com as leis divinas. Não que sejamos perfeitos, ainda não temos essa capacidade, ainda não temos todo esse conjunto amoroso, e a gente, hoje o nosso tema, o tema que nos traz, e a gente deve dizer de antemão que nós vamos falar do Cristo, e nós vamos falar do jugo leve. Então, para nós, não é que seja é difícil qualquer tema com relação ao Evangelho, para nós que ainda não temos o trato
amoroso, né? Trato amoroso, o trato divino. Nós estamos lidando com a coisa divina. Coisa no sentido de podermos tocar com esse manancial. Não temos nem como descrever. Todas as palavras que nós falarmos sempre será muito pouco. Sempre será... A gente sempre vai ficar faltando, tá? A gente sempre vai ficar faltando para falar alguma coisa. Nós nunca vamos conseguir abraçar com a totalidade. Ainda porque as nossas deficiências são tão grandes que a gente não consegue abarcar tudo de uma vez, né? Mas nós vamos buscar aqui fazer essa conversa fraterna, amiga, e realizarmos de melhor maneira possível as nossas reflexões. Como sempre, nós iniciamos o nosso estudo com o livro Pão Nosso, né? E a mensagem de hoje, a nossa mensagem de hoje é na lição 93, o Evangelho e a mulher. O Evangelho e a mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Paulo, Efésios 5, 28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais a do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até um instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. É nesse clima, então, da mensagem de Paulo exortando o elemento feminil, é que lembramos de nossa mãe,
aquela que nos deu a vida física, a bênção maior que um ser humano pode fazer. Não há outra. Oportunizar uma encarnação. Depois, educar, orientar, lidar no dia a dia, na companhia, seguir os conselhos. Não temos noção da importância. Assim, iniciamos nosso estudo lembrando uma das características amorosas de Jesus: libertador. Nós vos rogamos, amigos espirituais do Fonte Viva, amigos espirituais de cada lar que se congrega a esse estudo, e nós vos pedimos muito respeitosamente, muito humildemente, que possamos atender ao vosso chamado com muito carinho, com muito amor, com muita compreensão. Que a tua paz se faça em nossos corações hoje e sempre, graças a Deus. Novamente, bom dia a todos, né? Aqueles que ainda nós não tínhamos falado, né? Então, vamos começar hoje no Evangelho, no capítulo 6, o jugo leve, né? E temos aí para nossas reflexões, então, vamos começar aqui. O Cristo Consolador. É o início de um capítulo novo, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa conjuntura do Evangelho, porque a gente não tem uma noção de como é que o Evangelho foi composto, às vezes, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E é fantástico observar porque um item vai puxar o anterior, né? Um item vai puxar o anterior. Por que não colocou o Cristo lá na frente logo? Não, tinha que primeiro traçar todo um conjunto de ideias. Agora nós chegamos no Cristo Consolador. E aí, para nossa informação rápida, o que vem antes? As aflições. Após as aflições vem quem? O Cristo Consolador. E aí, o primeiro item do Cristo Consolador é o jugo leve. O que é o jugo? O jugo, quando a gente coloca, é qualquer coisa que coloque-se aqui para orientar, para a esquerda, para a direita. Então, daí a gente tem a jugular. Para quê? Para a gente acertar e conforme a gente puxa, a jugular é onde é posto o jugo. Então a gente tem uma pecinha para segurar o chapéu, isso não é novo não, é antigo. Então para o chapéu não voar, a gente tinha uma pecinha aqui, essa pecinha é chamada de jugular. Ela pega justamente aqui, ó. Ela pega nessa posição. Então, jugo, né? Para onde vai a cabeça? Para a esquerda ou vai para a direita? Né? Essa é a ideia, né? E aí a gente vai ter lá outros afazeres do jugo, né? Mas vamos começar aqui. Então, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, ele abre assim, todos os sofrimentos, 2 pontos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então nós temos aqui alguns itens, né?
que a gente conversou na semana passada, semana retrasada, nas semanas antecedentes, né? E aí ele diz assim: encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça, é uma coisa só, na confiança na justiça de Deus, ou seja, devemos confiar na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, quando nós falarmos nessa posição, dessa confiança, dessa fé no futuro, vamos colocar os nossos objetivos no Cristo. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera para esta vida ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Aí nós vamos no Livro dos Espíritos, nas seguintes questões. Gente, só para colocar aqui, às vezes sai do ar. Então, dá uma idazinha lá em cima, aí tem uma setazinha do lado bem lá no lado esquerdo, tem duas setinhas, uma para a esquerda e para a direita, depois tem um círculo. Dá um reset naquele círculo, se por acaso saírem, tá bom? Só para lembrar aí. No Livro dos Espíritos, nós pegamos duas questões. E nós vamos pedir aí, só abrindo um parênteses, tá? Por favor, na semana passada, nós fizemos um resumo das privações voluntárias e mortificações do Livro dos Espíritos. Vou pedir a vocês, carinhosamente, que depois leiam da questão 718 a 727, dever de casa, 9 questõezinhas básicas, né? Para a gente poder assimilar o estudo da semana passada. É importante que se faça o estudo para a gente conceber o que Kardec falava de privações e mortificações, né? As privações voluntárias, a gente falou semana passada, qual o âmbito desses questionamentos, quais são as importâncias. Depois, meus queridos irmãos, me coloca à disposição no WhatsApp. Quem falou, Ronaldo, eu vi a questão 725, eu não consegui entender. A gente bate um papo, a gente dá uma paradinha aqui, liga aqui uma chamadazinha de vídeo e a gente conversa sobre a questão, tá bom? Beleza? Só para ficar a informação aí. Mas no dia de hoje, vamos trabalhar duas questões, 886 e 887. Eu podia trabalhar a questão 625, que é o Cristo Consolador, qual o espírito mais iluminado, mais perfeito já passou pela Terra. Mas nós estamos falando de um Cristo, que é o Cristo Consolador. E aí ele diz, aqui no final, o Evangelho vai nos dar a dica, né? E vai nos dar uma dica aqui fantástica. Olha só, se vocês quiserem entender o que é a lei que o Cristo quer, ele diz assim, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então a gente vem aqui no capítulo 11 da lei de justiça, de amor e de caridade. E aí tem essa pergunta 886 que eu acho que todo mundo já está com ela bem assim, ela já está sedimentada, ela já está incrustada, ela tem que estar bem assim agarrada na gente, né? Ela tem que estar assim bem coladinho com a gente. Vai dizer assim, mas Ronaldo, eu não faço ainda. Eu falei assim, olha só, meu irmão, vamos combinar aqui. Não é que a gente não faça ainda, mas a gente tem que tentar. A gente não pode deixar de tentar. A gente não pode deixar de acreditar. Se a gente deixa de acreditar, a gente meio que vai perdendo uma chama, um amor, uma condição
de entender o Cristo. Então a gente tem que continuar tentando. Ronaldo, tá difícil? Tá difícil. A gente pega o evangelho e se abraça. Daí o jugo com ele ser leve. E a lei, está no evangelho, é suave com ele. Com ele a lei é suave. Tanto que dos pedidos de Paulo aos Gálatas, né? Carta aos Gálatas, né? Ele vai dizer, mas o que houve em vossas vidas que mudastes tanto, deixando de observar uma lei toda de amor, para se arraigarem em propostas anteriores tão duras? Será que eu vos faltei com o amor e a caridade para que fosse entendida a lei do Cristo? E aí a gente, então, de acordo com isso, a gente só pode pensar no seguinte, vamos trabalhar a 886 e a 887, para a gente entender, dar início ao nosso trabalho. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Todo mundo já sabe. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu não sei se deve ser após a pergunta 625, que é a mais curta do Livro dos Espíritos, que a resposta é Jesus. Qual o espírito mais perfeito já passou pela Terra? Jesus, né? Que nos sirva de modelo para a gente poder caminhar. Né? Essa também não é longa, não. São 3 itens. Benevolência para com todos, indulgência com as perfeições dos outros e perdão das ofensas. É só isso para a gente entender o jugo leve de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor e a caridade são... Aí vem a nota de Allan Kardec. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Mas a justiça de quem? É a nossa justiça humana? Não, é a justiça divina. Lembra que a resposta, a fala aqui, ela lida com isso, com a justiça divina. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações. Aí eu gosto quando Allan Kardec ele tem uns pontos assim, você fala assim, gente, não se restringe à esmola. E esmola é aquilo que você dá do que está te sobrando. Você dá um pouquinho daquilo que está te sobrando. Isso é esmola. Ele diz assim, não se restringe a isso. Abrange a todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Allan Kardec está falando que existe ser humano inferior, superior e igual? Não. Ele está se referindo à seguinte questão. Porque na sociedade da época havia aquela ideia, aqueles que têm um nível intelectual alto são superiores. Tem alguns que têm um igual a mim, tem outros que têm inferiores. Estamos falando de uma época. Hoje, se a gente observar, talvez há elementos na sociedade que ainda pensam assim. Mas o que ele quer dizer aqui é em relação à sociedade, tá? Na maneira como a gente ainda vê uma sociedade. Dia virá em que nós veremos a sociedade como um grande todo, coletivo, amoroso. Mas ainda não estamos nessa época. Então vamos lá. Então diz assim, abrange todas as relações. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós. E como nós precisamos de indulgência todos os dias? E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr-lhe e não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Então, essa aí está a nossa obrigação. Tratar todos com igualdade,
com amor, mas se observarmos alguém desafortunado, a nossa atenção maior tem que ser para esse companheiro, para esse irmão, de modo que não aumentemos o infortúnio pela humilhação. Já se encontra tão dolorido, a gente ainda aumenta a carga dele, né? Então é isso que o Allan Kardec vem nos chamar a atenção. Diz assim, o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Nós, enquanto humanos, estamos na Terra não para derrubar o outro, para deixar o outro em má situação, não. A nossa função precípua, nossa maior observância com relação à lei é justamente essa. Temos uma condição melhor, intelectual, moral, econômica, seja ela que for. O grande lance está em olharmos o irmão e com amor, com bondade, com afabilidade, com doçura, levantá-lo. Jamais a crítica, jamais o julgamento. Essa deve ser a nossa postura, enquanto espírita, enquanto cristão, enquanto humano. E aí vem a 887. Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Lembra que nós vamos nos ver, e aqui a gente fala, no momento, a minha aqui está aparecendo, 14 espíritos. E vocês estão vendo um espírito. Vocês não estão vendo um corpo com um espírito. Vocês estão vendo um espírito com um corpo. Né? Se pudessem ver mais, devem ter, espero eu, e assim conto, né, que tem os nossos bons amigos espirituais aqui nos ajudando. Mas vamos botar que a gente consiga assim abraçar, né? A gente tenha merecimento, né? Mais uns 10, né? E aí a gente começa a observar que eu já não estou falando, a pergunta de Allan Kardec aqui já não está se referindo mais ao encarnado somente, mas aos encarnados e aos desencarnados. A pergunta dele se refere aos dois. Então, certo, a resposta dos espíritos, certo. Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. No nosso contexto aqui, nós pegamos, então, para a gente poder trabalhar, alguns textos, algumas ideias, né? E nós vamos começar... Perdão, em paz. Isso aqui é depois. Vamos aqui. O Natal do Apóstolo, pelo Espírito Irmão X, está em Antologia Mediúnica do Natal Franciscano Xavier, juntamente com diversos espíritos. Mas tem bastante história do Irmão X aqui. E a gente vai trabalhar primeiro com essa, depois nós vamos trabalhar com um texto de Joana de Ângeles e um texto que a gente trabalhou aqui durante a semana, né? Umas lembrançazinhas que nos foi deixada. Natal do Apóstolo Espírito Irmão X. Quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentiu o coração varado de angústia. Conquanto mostrasse o passo firme, o velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba a maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Irmãos do Evangelho ladeavam-lhe tristes, escondendo o próprio desespero. Diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres e crianças emaranhavam-se
cortejo adentro para beijar-lhe as mãos. Transeunte, ainda mesmo os adversos ao cristianismo nascente, fitavam-no respeitosos, quais se visse um soberano humilhado e pobremente vestido, a caminho de inesperado triunfo. E até soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara, ao curar-lhe os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição, não poupava o sarcasmo. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia, desdobrava impropérios. Para adiante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. E mais à frente, não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou seu fim. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a boa nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo que enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. No imo do coração ardia-lhe a saudade do Mestre e ansiava retomar-lhe a companhia para sempre. Escalando a colina, via não longe o campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto. As cintilações do Tibre, espreguiçando ao sol, o casario imenso, as termas e os jardins. No entanto, regressava pela imaginação a Galiléia distante, buscando Jesus em pensamento. Revia o lago de Genezaré em seus dias mais belos e as multidões simples e generosas com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Por estranhos mecanismos da memória, respirava de novo o perfume das rosas de Betsaída, das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas frutescentes de Magdala e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa quando a barca sobrestava as ondas calmas. Reconstituía em levadas as pregações do divino amigo e parecia-lhe jornadear de retorno à família das crianças e dos enfermos, das mães sofredoras e dos velhinhos que ele próprio lhe entregara o coração. Atingindo o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que o desnudaram e, como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregamente aguardado, quase nada percebeu dos martelos, rudemente manobrados, que lhe apresavam pés e mãos ao lenho que se erguera de improviso. Em derredor, escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição, de mistura com as preces dos companheiros agoniados. Detido, porém, na ânsia de repouso, Pedro não via que o tempo se escoava sem que lhe desfechassem qualquer golpe. Aqui e além, grupos em orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas. Contudo, a morte tardava. Aniceto, entretanto, não perdia de vista, e reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo calhau à cabeça e gritou: "Morre, bruxo!" O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação. Rendeu-se o invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente, livre e eufórico.
ao pé dos próprios despojos e alheio ao algazarra em torno, contemplou o firmamento onde os astros se inflamavam, como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, e decorrido alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos a endereçar-lhe o inovidável sorriso. Mestre! Chamou, inclinando-se para beijar a mão que ele pisava, o chão que ele pisava. O Messias redivivo tomou-o nos braços e partiu, aconchegando-o ao coração, qual se transportasse frágil criança. Por várias semanas, restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservara. Junto dele, visitou paragens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos de grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Quando mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anunciava nova separação. Que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões. Ele, porém, deveria ausentar-se. Senhor, aonde vais? Indagou o apóstolo, penosamente surpreendido. E Jesus, indicando-lhe escuro recanto da vastidão, em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu também. É típico Pedro, né? Eu também. Também vou. O senhor não vai sozinho, não. Eu vou junto com o senhor. E como outrora, demandaram juntos os quadros de ação, em que se lhes evidenciasse o amor sublime. Atraído por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. A multidão cantava glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, fremindo de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom. Lembremos, o Cristo levou às regiões superiores. Depois disse, fique aí. Ele já tinha tido lições imensas. Tinha visto as melhores belezas. E aí ele diz assim, Simão, fremindo de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom. Aspirava a ser irmão da humanidade. Queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. Nós não estamos falando de eu estou aqui e vou desencarnar, não. Estou falando de Pedro, que a gente viu que até os soldados o respeitavam, à exceção de um. Mas até os soldados se sentiam envergonhados. As mães pediam, oravam por ele, os velhinhos, todos aqueles que observavam a sua vida. Então, a vida dele, de Pedro, é uma vida fantástica em trabalho. Entrega total ao Cristo. É esse ser que nós estamos falando. E essas são as condições que ele coloca. E ele diz assim, nesse íntere, então ele diz assim, ele desejava ofertar algo de si mesmo em louvor do Evangelho. Pediu? Jesus concede. Nesse íntere, aproximou-se Jesus e disse-lhe ao ouvido, Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se e, admirado, enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequeno agonizante. Era Aniceto, a rogar-lhe mentalmente
que se lhe compadecesse do filhinho que a febre devorava. Qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia perdão. O antigo pescador não hesitou. Depois de oscular-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada. Primeiro, ele vai a Aniceto e lhe beija a face. Depois, ele vai à criança e impõe-lhe as mãos. E ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou lúcido e refeito. Alinhando-se, enlaçando-se ao pai, a afeição de ave assustada quase torna a segurança do ninho. Aniceto, um íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César começava nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuou. A gente não consegue imaginar essa força, porque é você que, no seu último momento, e os apóstolos, à exceção de João, que teve a sua morte natural, todos os outros tiveram as dores maiores possíveis. Pedro não estava isento. A gente não consegue perceber essas filigranas de mudança do espírito. Pedro, o rústico pescador, duro em suas palavras, possuía em seu coração um amor tão grande que a gente diz assim, ele entendeu que Jesus não existia no universo, ele existia na alma dele. Nos momentos de constrangimento, ele observa isso. Ele observa isso. E aí a gente vê nessa passagem aqui algo fantástico. Jesus não vai lá e cura Aniceto. Não vai lá e impõe as mãos. E uma outra coisa, se nós observarmos, não tem médium. É Pedro direto. Um pedido e Pedro direto. A nos dizer o seguinte: o Cristo, ele nos auxilia a todo momento, em qualquer hora e lugar, independente das situações, independente do que nós tenhamos feito. Porque a fala dele é: Pedro, Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Não é possível me dar o descanso enquanto tiver um gemido na terra. Enquanto houver dor na terra, eu não descanso. Pedro entendeu a lição. Porque Pedro poderia permanecer no plano espiritual, lá, muito bem, nas delícias do paraíso. Em vez disso, o que ele decide? Mestre, eu também. E aí vem uma nova surpresa. Aquele que no seu momento final, que ele estava ali nas reflexões, nas preces, que queria descansar, é o momento em que ele é afligido pelas dores, pelo descaso, pela ignomínia. Retorna Pedro ainda com as reflexões: eu quero ser bom, eu quero auxiliar na obra do reino. E aí Jesus dá mais uma lição para Pedro, para nós. Pedro, alguém te chama. Ele dá a notícia com carinho e orienta para o trabalho.
Pedro se vira e olha o irmão. E é aquele irmão ao qual não lhe mitiga as dores. Lembra que no Evangelho fala, nós devemos mitigar as dores se somos superiores. Em entendimento, não devemos humilhar o companheiro? É a hora que Pedro vai colocar em prática essa lição, porque ele vai a Aniceto, seu algoz, a Sartório Aniceto, seu algoz, e em vez de dizer a Jesus, mas é esse? Não. Lhe dá um beijo na fronte, como dissesse, eu o perdoo. E não é Pedro que pergunta, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Não, Pedro. Nós devemos perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada angústia, cada dano. Ele dá primeiro um abraço para acalmar aquele pai. Depois ele vai a seu filho para poder lenir as dores. Esse jugo leve, é essa lei suave, que em vez de fustigar-nos, nos acalma. Porque o Cristo não condena o pecador. A alma que está ali nas angústias. Nós não estamos falando de um Cristo nós não estamos falando de um ser mítico. Jesus não é um ser mítico. Jesus é um ser real. Se nós formos conferir a mitologia grega, da qual eu sou um ardoroso fã, pelos ensinamentos, porque se a gente pegar a mitologia, a gente pega várias histórias muito interessantes que nós podemos trazer para a vida real. O mito de Ícaro, no qual pega suas asas, faz asas de cera, bota as pernas, mas coloca a cera. E ele vai se jogar do precipício e voar, porque era o sonho. Nós temos esse sonho de voar. E aí, o que ele faz? Qual é o seu grande erro? Quer ir em direção ao sol. Ora, a cera derrete e ele vai ao precipício. Qual nós esquecemos de que as asas que devemos colocar em nós não pode ter cera como cola. As asas que temos que colocar em nós, elas devem estar imantadas espiritualmente de ações no bem. Cera desfaz. Cera desfaz. Já ouviu falar assim, fulano está fazendo cera, está enrolando. Nós não podemos, nós não vamos enrolar a ninguém. Nós temos que ter um dinamismo forte. Então, a mitologia é uma coisa. Jesus não é um mito, ele é um ser real. Ele não é um ser real de 2000 anos, ele é um ser real do presente. A gente deve conviver com ele todos os dias. É isso que Simão Pedro disse, Senhor, deixa que eu conviva com o Senhor todos os dias. Deixa que eu conviva com o Senhor todos os dias. E ele é trazido à liça. No primeiro momento, Jesus não vai pegar, glórias, não. Ele já leva logo para o calor da batalha. Tá pensando o quê? Tá querendo me seguir e acha que eu vou seguir aonde? Lá para os palácios, para os deleites? Não, eu vou para onde está necessitado. E é esse amor que ele coloca. Quando Sartório Aniceto, mesmo tendo feito tudo o que fez, ele com carinho chama Pedro, alguém te chama. E Pedro imediatamente, sem questionar, vai lá, abraça o irmão, perdoa e cura-lhe o filho. Num transporte de energia magnânima, envolvendo o núcleo familiar. Então, é esses encontros que a gente começa a perceber no Evangelho de Jesus. Observemos observemos Lázaro, o qual é chamado o amigo de Jesus. Jesus é nosso amigo. Mas agora, ser esse título, amigo de Jesus, né, é difícil de ser compreendido.
Lázaro tinha esse título. Um outro espírito que também tinha esse título, Manuel Filomeno de Miranda, vai fazer nos bastidores da obsessão. José Petitinga, lá na Bahia, o amigo de Jesus. Recebe-se, não, amigo de Jesus, o amigo. O artigo definido o, ele nos coloca numa posição de assertividade. Ou seja, haja o que houver, eu estou lá contigo. Nesta casa, a família de Betânia, é tão interessante esse conjunto familiar, Pedro, Maria e Marta. É um conjunto familiar que toda vez que Jesus ia a Jerusalém, ele não dormia dentro das casas de Jerusalém. Ele ia para fora. Ele ia para fora. E essa família o acolhia com muito amor. E uma dessas idas, a menina Maria, uma jovem adolescente, ali está. Marta, sua irmã mais velha, e naquele preâmbulo ali, Maria se senta para ouvir Jesus, para ouvir as anotações. A gente tem ideia de quem seja Jesus, mas Maria observou algo que talvez nós não tenhamos observado muitas das vezes. Jesus trazia a ideia de um reino, mas era um reino todo de amor. Era entender o que nós queríamos de diferente. Você está diante do governador espiritual da terra. Você está diante de um elemento divino, em carne e osso. Não era algo, uma imagem, não, carne e osso. Ela entendeu isso, a tal ponto que se sentou para ouvir. A tal ponto que pergunta o que é necessário. E a Marta, nos seus afazeres, vem buscar Maria. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, quando o essencial basta. E eu pergunto aos irmãos, o que é essencial? O que é essencial senão a nossa alma, senão o nosso espírito? É esse que é o essencial, meus irmãos. É esse que deve ser a nossa preocupação cotidiana. Porque é esse que vai ter que se elevar as regiões para aprendizado. Cada minuto nosso é um aprendizado. Maria aprendeu isso. Ela estava diante de um professor do universo. Jesus é um professor do universo. Eu quero saber sobre Betelgeuse. Eu vou perguntar a quem? A Jesus. Ele é um professor do universo. Diferente. Eu assim, com todo respeito aí, eu tô lá sei lá onde eu vou me encontrar. Mas Jesus é um professor do universo. Ali estava tendo uma aula sobre um dos capítulos do universo, chamado Terra. Maria sentou-se para ouvir. A certeza dela em Jesus é tão grande que quando ele chega, ele diz assim, Senhor, quando Lázaro está com a catalepsia, já no terceiro dia, já com todos os cheiros, Senhor, se aqui o Senhor estivesse, eu tenho certeza, ele estaria vivo. Qual de nós tem essa certeza? Qual de nós tem essa certeza? Ela tinha abraçado de tal maneira a ideia, identificado. Eu volto a uma frase da nossa querida Célia, com seu avô, em sua chácara. Querido vô, abre aspas, querido vô, para se tratar das coisas espirituais é necessário maturidade espiritual. Uma menina de 19 anos. Fecha aspas. Para se tratar das coisas espirituais é preciso maturidade espiritual. Então vamos lá.
Jesus se encontra com os doutores da lei, tem quantos anos? 12. Os doutores da lei não entendiam ele na idade adulta. Tiveram que ouvi-lo na infância, porque na idade adulta a arrogância deles não conseguia entender que aquele homem cresceu em virtude bilhões de anos antes deles. É preciso que ele converse aos 12 anos como criança para os doutores entenderem ele, porque como adulto não entenderam. O menino Jesus é sempre representado no colo de Antônio de Pádua, demonstrando que a religião para nós ainda está no estado infantil. Nós não conseguimos avançar do limite, nós alcançamos a maturidade espiritual em Roma. Isso não sou eu que estou falando, está lá no livro A Caminho da Luz, por favor, dê uma olhada lá, quando fala de filosofia. O preposto para que a humanidade alcançasse a maturidade espiritual, gente, é dizer, são espíritos bons? Não. É que já tem manancial suficiente no coeficiente espiritual para absorver a verdade. Antes de Roma e Grécia, nós não tínhamos maturidade suficiente para entender a verdade. Depois de Roma e Grécia, a Grécia vai nos dar todo o conhecimento filosófico. Roma nos vai dar a condição do direito e da família. Como isso se forma. Quando esses dois se agregam, o ser humano ganha a maturidade espiritual. É como se dissesse, agora a verdade vai ser dita a vocês. Como é que vocês vão lidar com ela daqui em diante para que possam fazer esse mundo de um mundo superior está em vossas mãos. O livre-arbítrio está dado a todos vocês. E de hora em diante, aí vem o Cristo. O Cristo não vem antes, justamente por isso. O Cristo vem no momento em que a humanidade já ouviu Buda, já ouviu Lao Tse, já ouviu Confúcio, já ouviu Zoroastro, já viu o Siddhartha Gautama. Então, 600 anos antes, já ouviu Sócrates, já ouviu Platão, já ouviu a química, a física, a biologia. Agora vamos para a verdade. Vocês conhecem o universo? Não, vocês não conhecem o universo. Mas comigo vocês vão conhecer. O universo material e o universo moral. Então, nós ainda, nesse século XXI, ainda lidamos com a religião na infantilidade. Porque nós ainda trocamos as coisas, vamos a Deus para trocar as coisas materiais pelas espirituais. Não. Eu não tenho nada a dar a Deus, para ser sincero. Deus é que me dá a vida, me dá as condições desse sol fantástico, maravilhoso, me dá a condição de estar aqui conversando com vocês. Nós temos talentos, como a nossa visão, a nossa audição, a nossa fala, a nossa respiração. Quantos irmãos hoje se encontram acamados devido a um indivíduo tão minúsculo. E que nossos pensamentos não vá com agressão a ninguém, meus irmãos. Nem a quem está acamado, nem quem é contra, nem quem é a favor. Não. Unamos as nossas mentes privilegiadas. Privilegiadas pela capacidade de raciocínio, por uma oportunidade única. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nem o Cristo julgou. Cada um de nós vai ser abastecido de energias o suficiente para encaminhar as nossas maiores, nos nossos pensamentos, em toda a sua totalidade, para servir de amor e paz ao médico, ao enfermeiro, ao que está doente, ao que está no governo, ao que está fora do governo, ao que está do outro lado do mundo. Lembre-se que todos nós, quando assumimos responsabilidades com qualquer ideia que não esteja dentro das leis do Cristo, nós adquirimos responsabilidades para o futuro. Porque o jugo do Cristo é leve, gente, é suave, é amoroso, é dócil.
não pode ter na nossa fala, em nenhum momento, a acusação para ninguém. Sabe por quê? Porque cada um de nós assinou um acordo, um tratado no plano espiritual. Eu vou ser melhor. Eu vou ser amoroso. Não vou entrar. Jesus, vou abrir aqui, Jesus nunca entrou nas tricas farisaicas. Jesus nunca entrou na política do mundo. Nunca. Observe todas as suas falas. Todas. E nenhuma. E quem seguiu o Cristo com exatidão também não entrou. Observemos Antônio de Pádua, observemos Francisco de Assis, observemos Maria Teresa. Ela ia... O que o senhor prefeito tem para me dar? Nada. Obrigado, um bom dia para o senhor. Vou para a feira. Chegava na feira, o que o senhor tem para me dar? Alguns lhe davam coisa. Eu falava assim, agora me dá um dos meus pobrezinhos. O pessoal, não tem como lidar com Maria Teresa de Calcutá. Toma aí o alimento. Porque a nossa função na Terra não é de reação, gente. É de ação. Nossa função não é de reação, é de ação. Pedro, naquele caminho, ele brigou com alguém? Não, orou. Lembrou dos momentos bons. Orou por todos. Enquanto estava indo para ser crucificado, orou por todos aqueles que estavam à sua volta. É essa a nossa função. Quando a gente entende esse contexto amoroso, gente, mais nada nos afeta. E aí a gente volta lá. Faça o bem nas suas possibilidades. Porque cada vez que eu entro na seara do outro, seja no que for, eu estou junto. Já viu aquele TMJ do pessoal que botou lá? Estamos juntos? Pois é. Cada vez que eu entro na seara dos outros e que me coloco como julgador, como melhor que o outro, como mais honesto, como mais... eu estou junto com ele. Me aliei. Não somos magnéticos? Seja qual for a situação, ligados, juntos. Que ligares na terra, ligarás no céu. Que ligares na terra, ligarás no céu. Eu critico alguém que fez alguma coisa errada. Blá, blá, blá. Aí depois eu falo assim, não, você deu mal. Legal. Você ajudou ele? Não, não ajudou. Você não foi lá para ajudar na correção. Não foi, né? Então tá bom. Então você está junto para a aula no plano espiritual. Você vai ser o professor dele. Ensine-o bem, porque quando ele reencarnar, o jugo a lei é suave. Irmão, vamos juntinho. Meus irmãos, há um contexto em nós que a gente não pode esquecer. Ninguém, nem o gemido, pode permanecer na Terra. Semana passada nós falamos, somos 22 bilhões de espíritos. Somos 22 bilhões de trabalhadores do Cristo. Em potencial. 22 bilhões de trabalhadores de Deus. E aí a gente vai caminhando essa semana, a gente ainda vai buscar aqui a vida conta, e a gente resumiu mais ou menos o que está em Luz nas Trevas, porque a gente fala, porque essa nossa fala, Simeão, no contexto, diz assim, Simeão e o menino, vou ler só um trecho, né? Também está em Antologia Mediúnica. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vês representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Porque não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então podereis ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ia entre legionários e tribus, gladiadores e pretorianos, atendendo-os à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valente do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará
embaixador eterno para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus menino escutou-se. Novamente, a criança Jesus. É onde a gente consegue ouvir. É onde a gente consegue ouvir. Né? Jesus menino escutou. Só para a gente ter uma ideia, né, que eu estou falando aqui, Simeão era quem estava naquele momento no templo para receber toda a criança quando atingisse 8 dias para receber a bênção, tá? Então era Simeão que estava no templo naquele momento. Todo menino, ao atingir 8 anos no judaísmo, aos 8 dias deve ser apresentado ao templo. É como se fosse uma apresentação ao Senhor. Ele pega a criança, bota na mão e eleva até o alto. E traz ele de volta. Simeão, sabendo quem era aquele menino, mentes que já acompanham Cristo há milhões de anos, sente a vibração e está com ele fazendo todas essas perguntas. Ele ainda nem começou, já estão fazendo pergunta para Jesus. Onde representarás os interesses do Supremo, Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás o interesse do nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. O infante, nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara ser resposta. O infante sublime, ou seja, a criança sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis. O infante sublime, no gesto silencioso, queria dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da Terra. Toda organização física na Terra é efêmera, inclusive nós. Somos efêmeros, ou seja, passamos. Tudo passa. Tudo. Nada fica de pé. Nada. Só uma coisa fica de pé. O espírito, porque este é imortal. Até o planeta Terra é uma organização efêmera. Vai durar 15 bilhões de anos? Vai, mas é efêmera, vai passar. O Sol vai passar. A galáxia Via Láctea vai passar. Mas o espírito é imortal e continuará. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-la no coração dos homens. É o nosso coração que deve ser tocado. Durante a semana, nos nossos estudos, veio-nos a ideia e a gente precisa às vezes escrever, porque na mente vai embora. Antes da gente passar para o encerramento aqui. Quando você ama, seu corpo se torna um laboratório de energia do amor. Vão sendo preparadas pelo perispírito moléculas
de força acionada pelos atos de misericórdia. Cada ato seu em favor de tua evolução, seja no momento em que auxilia alguém ou em que você sobrepuja uma prova, está construindo um manancial de reservas de óleo combustível para enfrentar a grande jornada universal. Pois a mesma lei que rege a Terra é a que rege as galáxias, os sistemas planetários, os orbes e tua vida espiritual. Quando Jesus se senta para conversar com alguém, este alguém está conversando com um professor do universo, que já viu muitos mundos ascenderem e mundos desaparecerem, sóis nascerem e morrerem, galáxias superiores em construção e sua consumpção. Ninguém pode falar daquilo que não viu. É preciso, nestes encontros, parar para ouvir a aula do Mestre. Qual ensinamento eu preciso? Nicodemos, a reencarnação. Joana de Cusa, a perseverança. João, a eternidade é feito de amor. Paulo, o encontro do Mestre e o redirecionamento da radical de energia e aprendizado nas novas ideias. Zaqueu, a riqueza da humildade, doação de bens espirituais. Emmanuel, a proposta oferecida pode ser daqui a 2000 anos, mas se for aceita agora, será magistral. Maria de Magdala, o amor não exige, ele toca. Judas, uma amizade nunca se desfaz. Simão de Cirineu, eu preciso de todos, nunca te dê apressa. Nunca te dê a pressa. Cada encontro de Jesus é uma aula de bens do universo. Quem constrói estrelas tem a medida certa do calor para aquecer os corações doloridos. Há uma chama constante, ela é suave e terna. Na noite escura, quando vemos uma acha de lenha acesa, é como um farol em mar revolto. Torna-se guia. Jesus é o sol que nos ilumina todos os dias. Afabilidade e doçura, dois sentimentos que devem se constituir em bênçãos amorosas. Se formos dóceis ao seu jugo, jamais seremos derrubados do barco em plena tempestade, pois não haverá desespero. É esse Jesus. E ele demonstra isso de forma tão clara que a gente vai ver mais um pedido dele a Pedro. Né? Maria Dolores é daquelas que a gente... Isso aqui são livros que a gente encontra pelo caminho, né? E são livros todos de um amor muito grande. Poetisa, ela escreve no item 26, A Vida Conta. Voltei. A Vida Conta. Item 26, Perdão e Paz. O refúgio de amor da Boa Nova, denominado Casa do Caminho, albergava um montão de pessoas em prova, entremostrando fartamente, doença, inquietação. Deixa eu ver se por acaso estão todos me vendo aqui. Está todo mundo me vendo aí, gente? Todos me vendo aí direitinho? Perdão e paz. O refúgio de amor da Boa Nova, Casa do Caminho, albergava um montão de pessoas em prova, entremostrando fartamente doença, inquietação, cansaço, desalinho. O sol se despedia no poente. Tudo em Jerusalém, no entardecer, requeria parada de lazer depois do dia quente. Entretanto, na casa do Senhor, intensa, prosseguia a tarefa de paz, de compreensão e amor. Enfermos sem família que os quisesse,
débeis mentais em desvalia, mulheres desoladas, crianças de ninguém, colhidos nas calçadas junto dos companheiros de Jesus, aninhavam-se em prece, rogando aos céus socorro, amparo e luz. No transcurso do dia, Simão Pedro suava e trabalhava tanto que se acolhera a sós em singelo recanto, tentando se esquivar a estafa que sentia. Mas um dos assessores veio apressado pelos corredores e disse-lhe através de voz tremente: Irmão Pedro, chegou à nossa porta um velhinho em feridas. Geme e grita com dores incontidas. É o rabino Joás, que conheceis, antigo fazedor de nossas leis. Pedro aprumou-se e respondeu: Com quem se arrojara intenso asco? Joás, filho de Aquim, o terrível carrasco que odeia o mundo galileu? Em seguida indagou do jovem emissário: Não conheces a trama do Calvário? Pois não sabes nos textos em que estudas que foi ele um dos vários matadores que aconselharam Judas a aplicar o mestre inesquecível? E dando um murro à mesa juntou: É impossível. Aqui não entrará semelhante traidor. Que ele sofra por lei da natureza, remorso e enfermidade entre gritos de dor. Cumpro o que penso e falo, e eu mesmo irei à porta a fim de despachá-lo. Descia a noite devagar, a penumbra invadiu o grande lar. Pedro avançava para a entrada, mostrando na expressão alma rude e agitada, mas quase rente à porta. Um homem sereno nele cravou o olhar calmo e profundo. O apóstolo excitado reconheceria, fosse onde fosse, em todo o mundo, era Jesus, o mestre nazareno. Empolgado, de pranto e de alegria, Simão interrompeu atarantado: A que vinde, Senhor? Ordenai o que for de vosso agrado. O Cristo replicou, carregado de amor, as palavras sublimes que trazia. Compreendo, Simão, a repulsa que sentes. Não pudestes esquecer as horas de agonia dos nossos dias diferentes. Mas escuta, Simão, olvidar toda ofensa é prosseguir em paz. Pedro, venho pedir-te por Joás. Ele já não é mais o duro algoz de outrora. É um pobre penitente que se escora nas chagas que carrega, um enfermo infeliz de alma cansada e cega, que a si mesmo se acusa e se maldiz. Recorda nossa fala de outras vezes. Se Joás te feriu a alma fraterna e boa, Pedro, escuta, perdoa. 70 vezes, 7 vezes. Não te detenhas, vai. Lembra o infinito amor de nosso Pai. Cada qual pagará pelas culpas que tem na justiça que vela sem cessar. Quanto a nós, cabe sempre a tarefa do bem, aprender e servir, compreender e amar. Auxilia-me, enfim. Faze o bem a Joás, qual fazes por mim. Dissolveu-se na sombra a divina figura. O apóstolo chorou, tocado de amargura. Depois ganhou a porta em ritmo apressado. Um homem seminu jazia esfarrapado, estirado na pedra à sua própria frente. O antigo pescador contemplou o doente e inquiriu sobre ele ao tristonho rapaz que se punha assisti-lo. O moço esclareceu: Amigo, este é Joás, que pede proteção ao teto deste asilo. Está mudo, febrento, desprezado. Recebei-o por Deus, ao vosso lado, por tutelado e amigo. O rabino de outrora, hoje é um triste mendigo. Transformado,
Simão alçou Joás ao nível do seu próprio coração. Depois falou para o interlocutor: ide em paz, deixai Joás conosco, é nosso irmão. Ele pertence agora ao nosso amor, tal qual se fez e tal qual se apresenta. E enquanto o jovem sai como quem não se atrasa, a fim de obedecer aos seus chefes hebreus, Pedro ainda ditou em voz tranquila e atenta: ele será mais nosso em nossa casa, que esta casa é de Deus. Né? Essas lições que a gente deve beber. Não perder esperança, não perder a certeza. Os nossos corações, por mais sangrando que estejam, ainda têm condições de ajudar. Ainda que nós não tenhamos a visão, os nossos olhos espirituais podem ir além. A nossa fala, ela tem que vibrar com o amor de Jesus. Quando ela vibra com o amor de Jesus, nada é pesado. Nada é pesado. Tudo é leve. Se nós seguirmos a lei de amor e caridade de Jesus. E assim, como a saudade já nos toca, nós vamos encerrando a nossa manhã de hoje, pedindo a Deus, esse Pai Supremo, que para tudo é bondade, tudo é amor, tudo é consideração. Nenhuma falta nossa é vista como um rancor, como ódio, mas como deslize de nossa alma que ainda não aprendeu a amar como Jesus. É nos idos dos tempos que o nosso coração voa para buscar as manhãs da Galileia, as noites de Cafarnaum, as conversas com Jesus ao pé do Hermon e agradecer imensamente pela oportunidade desta encarnação com o Espiritismo. Agradecer a Allan Kardec, agradecer a Eurípides Barçanufo, a quem nós sempre recorremos nos nossos momentos em que a fé nos falta. Lembrar que ele recebia em seu jardim, em sacramento, o amigo Jesus. Lembrar de Maria de Magdala, de Zaqueu, de João, de Joana de Cusa, de espíritos que, com todos os sofrimentos do mundo, jamais deixaram de seguir as recomendações de Jesus. Por que não nós? Meus irmãos, nós rogamos aos amigos benfeitores espirituais de nossa casa, o Grupo Espírita Fonte Viva, a casinha no caminho, a casinha azul, as vibrações que lá se elaboram naquele laboratório de amor, para que vá à casa de cada irmão, colocando em cada lar o amor, a paz, a compreensão, naquilo que for possível, necessário, tal como o toque de Pedro em nosso irmão Sartório Aniceto. Um abraço de luz e paz. Que assim seja. Meus irmãos, um bom domingo a todos. Que Jesus nos abençoe, que nos coloque essa doçura do Evangelho no nosso coração. A gente consiga aprender. Temos aprendido bastante nessa quarentena. Esperamos aprender cada vez mais, né? Possamos aprender cada vez mais. Fica só nosso recado aqui, né? Nós temos, apesar do adiantamento, né, que a gente vai fazer aqui,
mas lembrar aí, nossa querida Soninha aniversaria por esses dias. Deixa eu só buscar aqui as minhas anotações, né? Então, temos nossa irmã Sônia Leal, tá? Na terça-feira, na quarta-feira, dia 6, nossa Soninha faz aniversário, tá? Quem puder lembrar, um grande abraço, um grande carinho, um grande beijo para ela nesses dias e que a gente possa continuar aí a nossa tarefa, tá bom? Um beijão a todos, que Jesus os abençoe, os ilumine rica e abundantemente. Paz a todos. Nós pedimos aqui aos irmãos, depois a gente dá uma olhadinha nos comentários, tá bom? A gente pede aos irmãos aí a licença para a gente poder encerrar o nosso estudo. Beijo no coração de todos.